Olá pessoal, meu nome é Jonas Jatobá, estamos aqui mais uma vez da plataforma de estudos CEDLEGES 15 para tratar diretamente com você que vai fazer a prova da PMPE 2018 no próximo mês. E para você que é estudante de Direito, está entrando nessa seara que é o estudo do Direito Constitucional. A gente tem um recado muito importante. Nós da equipe CEDLEGES 15 fechamos uma belíssima parceria com um curso de inglês SERES, o melhor curso de inglês da cidade do Recife e da região metropolitana. Então você que está aqui assistindo pelo canal, você que está lá no Instagram, que a gente está fazendo uma live agora diretamente no Instagram, fala com o direct que a gente tem condições especiais para você começar a aprender novas línguas e saber que aprender uma língua é estar um passo à frente no mercado de trabalho, é estar um passo à frente no ramo acadêmico. Então, foi pensando nisso que a gente buscou atrás e conseguiu trazer essa possibilidade para todo mundo que está junto com o nosso trabalho. Então não esquece de seguir o nosso canal, não esquece de dar um like nesse vídeo, nos outros vídeos e nos segue no Instagram, @CEDLEGES. Na aula passada, o Levar parou no inciso 50 e nós vamos dar continuidade a partir do inciso 51 e que se trata do artigo 5º da Constituição Federal. Fica atento. O inciso 51 ele fala o seguinte: nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Como a gente já falou isso antes nas outras aulas, a gente já abordou, é bom frisar e é bom deixar vocês atentos. Sempre que uma lei, sempre que um inciso, sempre que um artigo trouxer salvo, fique esperto, porque é uma grande possibilidade da banca fazer uma pegadinha com você e você acaba errando uma questão por besteira. Muitas vezes você sabe o assunto, você sabe do que se trata, mas você não sabe a ressalva com tanta propriedade, você acaba errando. Se cair assim na sua prova, brasileiro pode ser extraditado? Se você marcar sim, você vai estar errando. Está dizendo aqui, o que não pode ser extraditado é o brasileiro nato. O naturalizado pode por crime anterior à naturalização ou por tráfico ilícito de entorpecentes. Lá na frente, no artigo 12, a gente vai estudar como é que se adquire a nacionalidade e qual é a diferença do nato para o naturalizado. Tranquilo? Não fica triste, não fica aflito, já já a gente vai chegar lá, a gente está acelerando o máximo possível para trazer um material de qualidade para vocês trabalharem durante a sua prova da PMPE desse ano. Então vamos para o inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Se você não viu a aula que se fala do artigo 4º dos princípios internacionais com o qual o Brasil se relaciona, dá uma olhada lá que vai estar falando que o Brasil concederá asilo político. Quando a gente fala de asilo político, é justamente isso aqui que traz o inciso 52. O estrangeiro que vem para cá, ele não vai ser extraditado porque ele cometeu um crime político ou de opinião. Tá? Então fique esperto, faz essa conexão, que o jeito mais fácil de aprender o direito constitucional e, na minha concepção, o direito em si é fazendo correlação, porque o direito ele é uno e ele é maravilhoso. Vamos continuar o inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é lindo. A gente agora vai começar a tratar do direito processual. Como se diz que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, a gente traz um princípio processual constitucional chamado de juiz natural. O juiz natural, ele quer dizer, ele é um ressalvo para a gente, ele é uma carta na manga para barrar irregularidades durante o processo. Claro que existe comarcas muito pequenas onde um juiz só ele vai atender várias áreas do ramo do direito. Mas, via de regra geral, você não será processado nem sentenciado, senão pelo juiz competente. Quando diz juiz natural, quer dizer juiz competente. E quando é juiz competente, não que ele tenha capacidade intelectual para fazer a sua profissão, mas que ele tenha capacidade de investidura.
se ele está investido do poder para processar determinada pessoa. Por exemplo, um juiz civil ou um juiz trabalhista, ele não pode processar uma pessoa na área penal, porque ele não está investido desse poder. Você lembra que tem o freio e contrapeso, nosso artigo 2º da Constituição. Então, quem elaborou isso aqui não foi o Poder Judiciário. Quem elaborou isso aqui foi o Poder Legislativo, para você ver como eles são harmônicos e independentes. Eles, você vai poder processar tranquilamente, mas só se você tiver a capacidade para tal. Lá na frente, a gente vai estudar processo, TGP, processo civil e penal, a gente vai ver melhor e mais a fundo isso aqui. O inciso 54 diz o seguinte: ninguém será privado de liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. É interessante a gente trazer essa reflexão nesse momento do início do curso do direito, nesse momento que a gente está estudando o direito constitucional para a prova da PM, para a gente entender o que são os princípios que norteiam o ordenamento jurídico, o que é que está escrito por trás da norma. Não é só a norma crua e fria, não é só a lei, mas é a interpretação dela, é como ela interfere diretamente na nossa vida. O princípio que está aqui relacionado ao inciso 54 chama-se princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal é a garantia que a gente vai passar não só por um procedimento judicial, mas um procedimento justo, igualitário, isonômico e bem fechado, que não vai admitir vícios, que não vai admitir falhas. Isso é o princípio do devido processo legal. Você não vai ser só processado, você vai ser processado de uma maneira correta, de uma maneira fechada, para que você tenha todos os seus direitos respeitados. Já a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão dos direitos, ser respeitado, e a gente vai começar a perceber que existe uma esfera processual bem trabalhada na nossa Constituição, no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal. Vamos ao inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Pessoal que está estudando direito, muita atenção. Aqui a gente tem 2 princípios processuais. Muita gente, quando estiver vendo esse vídeo, vai se perguntar 2, mas não é só um? Não, o princípio do contraditório é um, o princípio da ampla defesa é outro. O contraditório, o princípio do contraditório, vem dizendo que a gente vai ter o direito de se impor contra qualquer argumento ou qualquer fato que seja imposto durante o processo, certo? A gente tem o direito de réplica de tudo aquilo que foi imposto contra nós. Isso é o contraditório. Contradizer algo é de todas as formas que foi imposto contra você, você conseguir, você ter a ferramenta legalizada aqui no artigo 5º para lutar contra essa ferramenta que foi colocada contra você. A ampla defesa é, além de você fazer isso, além de você impor, é você usar de todos os meios legais para você poder se defender. Isso é algo muito interessante, a gente fazer esse guincho, é você conseguir trabalhar de todas as formas legais previstas em lei para você ter seu direito de defesa respeitado. Estamos criando aí alguns artigos que falam mais ou menos isso aí, a gente vai estar lançando e vai ser legal para vocês pegarem esse feedback de agora, para na hora que ler o artigo, captar qual é a nossa ideia junto ao princípio da ampla defesa do contraditório. Por exemplo, em alguns processos administrativos. Mas isso é questão para outro momento. Vamos dar continuidade. Olha o inciso 56, o que diz. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Lembra quando a gente falou sobre o grampo no telefone, que a gente particular colocar e apresentar, essa prova vai ser inválida? Então, o devido processo legal não permite provas que venham da árvore do fruto proibido, porque senão a gente vai estar acabando fazendo vícios dentro do processo. Isso prejudica todas as esferas e dezenas de princípios
processuais e constitucionais. Vamos embora. Inciso 57. Esse é bem polêmico, hein? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Primeiro, o que é trânsito em julgado? Trânsito em julgado é quando todas as esferas do processo, todas as esferas processuais, depois que você passou pelo duplo grau de jurisdição, que é outro princípio processual, forem encerradas e não tiver mais recursos nem meios de se correr atrás para a sua liberdade. Aí, Jonas, onde é que está a polêmica disso? A gente está vivendo isso, né? Com o entendimento do STF, com a prisão do ex-presidente Lula, a gente está vivendo essa manifestação de pessoas que são contra, de pessoas que são a favor, de processualistas que falam a favor de Lula, de processualistas que falam contra essa prisão. Então é o seguinte, pessoal, segundo a Constituição Federal, ninguém terá a sua liberdade encerrada ou suspensa sem o trânsito em julgado, ok? Se na banca quiserem conferir sua cabeça, mas disserem, segundo a Constituição Federal, saibam, só com o trânsito em julgado, certo? Vamos lá, inciso 58. A gente já está acabando. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que é você ser civilmente identificado ou penalmente identificado? Quando você for condenado ou quando você for sentenciado, você acaba sendo identificado daquela maneira perante o Poder Judiciário. Então, o que é que se traz a ressalva? Se eu for sentenciado no processo civil, eu não serei sentenciado no processo penal automaticamente. Veja que tem um salvo, certo? Sempre que tiver um salvo, cuidado, porque eles podem explorar esse salvo para confundir você, certo? Vamos continuar. Inciso 59. Será admitida ação privada nos termos de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. O que é uma ação privada numa ação pública? Ora, a gente vai ver quando a gente vai estudando introdução ao estudo do direito, a diferença do direito civil, do direito penal, do direito público e do direito privado, e essa ramificação que cresce, que hoje em dia está voltando a ser mais una. O direito público, ela está à parte dos particulares, a gente não consegue, por nossos meios, alcançá-lo. No direito privado, é o interesse do particular que está inerente naquele momento. Por exemplo, um casamento é um direito privado. Uma ação penal que o Ministério Público entrou contra uma pessoa que cometeu um homicídio, é um direito público. Mas aqui tem dizendo o seguinte: quando se perde o prazo, por exemplo, daquele homicídio que o MP entrou, é admitida uma ação privada, certo? Então isso é legal frisar para você pegar esse feedback e começar a acompanhar essa linha de raciocínio. E a gente agora vai para o último inciso, que é o inciso 60, e a gente vai parar a aula por aqui para não ficar tão extensa e tão cansativa para vocês, que diz o seguinte: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigir. Estamos de frente de mais um princípio processual chamado princípio da publicidade do processo. O que quer dizer esse princípio? Que todos os atos processuais, salvos da intimidade ou do interesse social, serão públicos. Você pode acessar, eu posso acessar, todo mundo pode ter acesso a essa informação. O princípio da publicidade, ele traz a ressalva, por exemplo, a casos de família. Um princípio processual, lembrando, é para proteger o procedimento para não haver irregularidades durante esse trâmite. Então, quando você for ver uma ação, se você for advogado e impor uma ação de divórcio litigioso ou não, que tiver menor, ele vai ser um processo que vai tramitar em segredo de justiça, certo? A gente vai ver mais na frente. Pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado. Esse é o trabalho que a gente está se propondo a fazer. Não um trabalho lucrativo, mas é um trabalho gratificante. Espero estar ajudando, espero que meus amigos também estejam ajudando. Fica ligado, se inscreve no canal,
dá um like aqui nesse vídeo, segue o nosso Instagram, vem com a gente e o pesadelo continua.